cocaína é um princípio ativo de origem vegetal, ou seja, é um alcaloide extraído das folhas da coca, que é um arbusto que se desenvolve nos altiplanos andinos. Ela é extraída a partir de um processo de refino que acontece em 3 etapas. Numa primeira etapa, as folhas são secadas, maceradas e embebidas em ácidos e solventes para originar a pasta crua. Essa pasta, então, passa por um novo processo de lavagem, onde ela é oxidada com permanganato de potássio e passa por um novo tratamento com produtos básicos. Surge, então, a pasta base ou a pasta lavada. Essa pasta, então, vai ser refinada com mais produtos ácidos, com acetona, para originar, então, o cloridrato de cocaína, que é, então, mais conhecida como a cocaína refinada ou cocaína em pó. Se for adicionado bicarbonato de sódio em qualquer uma dessas fases, em meio aquoso aquecido, o crack é obtido, seja com a pasta crua, seja com a pasta base, seja com o cloridrato de cocaína. Então a gente vê o quê? Que qualquer etapa onde a pasta se encontra em meio básico, ela pode ser fumada. A pasta crua, a pasta base ou o crack. E a apresentação cloridrato não pode ser fumada, ela só pode ser utilizada pela via intranasal ou pela via injetável. Dessa forma, as cocaínas fumáveis, elas têm diversas apresentações, diversas receitas, como às vezes a gente vê na mídia. Então a gente vê o Oxy às vezes, como a gente viu há alguns anos. Surgiu o Oxy e isso gerou um estardalhaço. Na realidade, o Oxy era uma receita de pasta base, já bastante conhecida no Acre, já desde o final dos anos 80, que ganhou notoriedade há, se eu não me engano, uns 6, 7 anos. Lá em Brasília existe a Merla, aqui existe o crack, lá na Argentina existe o Paco. Então, são formas de se fumar a cocaína, são tipos de pasta base, são receitas da mesma pasta, ou da pasta crua, ou da pasta base, ou de crack. Por que é importante a gente fazer essa distinção entre a cocaína fumada e a cocaína cheirada, a cocaína intranasal? Porque existe um consenso hoje de que a via de administração interfere diretamente no risco de dependência. Por que motivo? Porque, farmacologicamente, quanto mais intenso é o efeito que uma substância causa, quanto mais rápido esse efeito e quanto mais curto ele for, maior a chance dessa substância causar dependência. Ou seja, no caso do crack, né, a substância fumada chega na árvore pulmonar, rapidamente ela é absorvida, ventrículo esquerdo, sistema nervoso, ou seja, em 8 segundos ela vai produzir um efeito intenso, rápido, mas de curta duração, porque a cocaína tem uma meia-vida curta e conforme a pessoa ainda vai usando e a tolerância vai se estabelecendo, rapidamente esse efeito se esvai. Então a pessoa tende então a utilizar essa substância rapidamente, que é o que a gente chama de rush, né? Ela vai usando por dias, horas a fio, em busca daquele efeito desejado das primeiras vezes, né? Diferente do indivíduo que faz o uso intranasal, onde a cocaína é depositada na mucosa do nariz e da orofaringe e passa a ser absorvida, faz um pico entre os primeiros 5 e 15 minutos, mas como a cocaína vai entrando ao longo da primeira hora, então isso tende a formar um platô e tende a ter uma duração maior. Então ela faz um pico menor, mas tem uma duração mais prolongada. Então, em tese, quem
fuma tem um risco de dependência maior do que quem cheira. Isso a gente observa na literatura. Então, as pessoas que usam o crack buscam tratamento, em média, 2 vezes mais do que quem faz o uso de cocaína intranasal. Em média, a pessoa leva de 2 a 3 anos para buscar ajuda especializada após iniciar o uso do crack. E de cocaína de 4 a 7 anos. Então, é importante a gente considerar que esse usuário de crack tende a se desorganizar mais, tende a ser mais grave e tende a buscar ajuda com mais rapidez e com mais desorganização. A gente vai ver nos próximos vídeos que ele também tem, epidemiologicamente, antecedentes mais graves. Então, ele tende a ter um histórico de abuso na infância maior do que a pessoa que usa cocaína intranasal, ele tende a ter uma desorganização pós-uso muito maior, inclusive com um histórico de situação de rua, com um histórico de envolvimento em pequenos furtos e delitos, ou seja, é uma pessoa que se organiza e se volta para o uso em detrimento do todo mais, muito maior do que a pessoa que faz o uso intranasal.